o tema é um tema sensível e importante a todos nós, que se refere ao suicídio, né? Que é um tema, assim, nos meios de comunicação pouco falado e que a gente vivencia no nosso cotidiano, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Então, sem mais delongas, com a palavra o Major Carlos Miguel. Boa tarde. Eu me sinto honrado em vocês me darem a oportunidade de apresentar para vocês um pouco do que eu estudei. Eu sou policial militar, já estou na reforma. Eu fui para a reserva em 2011 como major e entrei no programa pouco tempo depois. Eu tirei umas férias, aproximadamente 2 anos, e entrei no PTTC, que é a prestação de tarefa por tempo certo, que tem lá na PMDF. E eu trabalhei até setembro do ano passado, quando eu fui para a reforma. E o meu histórico é o seguinte: eu trabalhei na área operacional, depois fiz o curso de oficial administrativo, continuei trabalhando na área operacional também, porque eu fui para o BOP, e lá no BOP não faz diferença. Quem está lá no BOP, quem estiver lá faz tudo que tiver que ser feito. Então, eu terminei em 2011 o meu tempo, completei o tempo, os 30 anos, e fui para o PTTC, como eu trabalhei até o ano passado, como já falei para os senhores. E depois, em 2017, eu comecei a estudar a psicanálise, aconselhado por alguns colegas que já estudavam, e eu não tinha muito interesse, mas quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei pelo tema e estou estudando até hoje. Eu terminei o curso em 2020 e continuei estudando, e agora eu estou fazendo outra pós-graduação em neurociência, que a neurociência complementa a psicologia, complementa a psicanálise, a maneira da gente compreender os nossos comportamentos e entender o porquê biologicamente também. Então, eu tinha a sugestão para 2 temas aqui, que seria a inteligência emocional e a prevenção do suicídio. Cada uma dessas palestras é mais de 1 hora que eu tenho ela no PowerPoint, mas eu vou fazer uma apresentação aqui apenas no PDF, para a gente ganhar tempo. Vou falar desses 2 assuntos. Vou tentar o máximo fazer em 1 hora. Tá bom para os senhores? Porque eu sei que depois do almoço vem o cansaço. Eu não sei quais atividades que vocês já fizeram hoje. Eu fiz esse curso lá em Brasília, CAO, era CAO, agora já mudou a nomenclatura também, em 2009. É o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Eu dei uma sorte que eu fiz em 2009, nós terminamos em dezembro, fizemos uma viagem de estudo para o Nordeste, ficamos em Natal, e quando eu voltei para Brasília, quando nós voltamos a Brasília, eu fui promovido no mesmo ano, e tomei um presente de Natal. Então eu espero que os senhores também recebam um presente desse. Então eu vou acelerar um pouco, porque a inteligência emocional, para os senhores que são os gestores da corporação, é muito importante vocês terem uma pequena noção. O mínimo que você puder ter de conhecimento de inteligência emocional é importante. Evita muitos conflitos, evita prejuízos, evita até fatalidades. A gente chama o ser humano de um animal racional, mas para mim o ser humano é um animal emocional. A gente sempre reage às situações por emoção. A gente não consegue se controlar e agir racionalmente. Então, quem consegue agir racionalmente, no mínimo racional, é a pessoa que é considerada inteligente emocional. Porque a inteligência, o conceito de inteligência é esse aqui, ó. Não sei se vocês não conseguem ler. Conjunto de características intelectuais que possibilitam o sujeito conhecer, compreender, raciocinar,
pensar e interpretar uma situação e dar a resposta apropriada, a melhor resposta. Esse é o conceito de inteligência. Mais outro conceito mais compactado: capacidade de melhor escolha entre as várias possibilidades ou opções que lhes são apresentadas. Isso aí é inteligência. Próximo. Emoção. Já a emoção é uma expressão de reações intensas e breves em resposta a um acontecimento. E essas reações fogem ao controle do sujeito. Ou seja, elas não são intencionais e nem premeditadas. Então, vocês viram que o conceito de inteligência e de emoção, a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Algum dos senhores aqui já fez o curso de choque, trabalhando no choque? Então, lá em Brasília, a gente tinha, não sei se ainda está agora, porque eu já estou afastado há um pouco tempo, tinha um costume de, numa instrução, assim, de repente uma bomba explodia no meio da sala de aula, às vezes com gás ou só de efeito moral, e aí a gente observando de fora, cada aluno tem uma reação. Não existe a possibilidade de dizer assim, ó, quando acontecer isso, você vai cair para a direita ou para a esquerda, ou pular, ou gritar. Cada um faz uma coisa. Então, essa reação breve e descontrolada que nós temos mediante um acontecimento. Isso é a emoção. A gente conseguir o controle mínimo disso é o que nos importa. Mas, comprovadamente, a gente não tem controle. Nós temos exemplo de inteligência emocional, assim chamada, que para mim, esse nome deveria ser a arte de viver. Nós temos exemplo na Bíblia, quando a decisão do rei Davi de fingir-se de louco quando ele foi capturado por um rei inimigo. Eu acho que alguém aqui que é cristão deve conhecer essa história na Bíblia, né? O rei Davi foi capturado e ele, com certeza, ele seria humilhado e morto, e ele se fingiu de louco, e o rei liberou ele, não porque era o rei Davi. Teve o rei Salomão também, que tomou uma decisão certa de descobrir quem era a mãe verdadeira da criança. Essa é a história que eu acredito que vocês conhecem. Quem não conhecer, procura na Bíblia que vai encontrar. Agora, essa arte de viver, como eu chamo, mas os cientistas, sociólogos, eles chamam de inteligência emocional. Ela é estudada e ensinada desde a antiguidade, através da mitologia grega. Vocês verem os mitos, eles contando aqueles mitos, os personagens se saíam bem em alguma situação usando a inteligência emocional. Por exemplo, o Sísifo, que enganou a morte por 2 vezes e permaneceu vivo ainda até o final do conto. Tem a história do Édipo. Em todos eles você encontra comportamentos de sabedoria. Depois veio a filosofia substituindo a mitologia, e o Sócrates ensinava para os seus alunos a arte de viver bem. E o Aristóteles escreveu uma coisa que resumiu tudo. O Aristóteles escreveu assim: qualquer um pode zangar-se, é fácil. Agora, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, isso é difícil. Então, aí o Aristóteles, nessa frase dele, ele resumiu tudo que é necessário para você ser inteligente emocionalmente. Porque, como eu falei, nós somos animais emocionais. Então, esse controle mínimo que a gente pode ter faz a diferença. Nos anos 90, o psicólogo Daniel Goleman teve conhecimento de uma estatística que foi feita lá nos Estados Unidos, onde ele observou que nas carreiras dos líderes, em todas as empresas, 20% das pessoas que estavam no topo do comando das empresas
eles eram os que tinham notas mais baixas. Os 80% melhores nos cursos não assumiam, ficavam sendo liderados. Ele foi estudar esse fenômeno e encontrou essa conexão com o que ele chamou de inteligência emocional. Então, a partir daí, ele formulou esse conceito, inteligência emocional, e escreveu esse livro que está aí, com o título, Inteligência Emocional, e virou um best-seller mundial. E agora, a arte de viver é chamada de inteligência emocional. Então, deixo essa indicação para os senhores, quem tiver interesse em ler esse livro. Ele faz essa condensação, ele faz esse resumo completo de como a pessoa tem um comportamento considerado inteligente emocional. O cerne da inteligência emocional está na comunicação. A comunicação é uma das artes mais difíceis que tem. Eu, por exemplo, eu posso ter o melhor pensamento, o melhor sentimento na minha mente, no meu ser, e eu quero transmitir esse pensamento, esse sentimento para uma pessoa, e a pessoa não recebe os 100% do que eu quero dizer. Nunca é completa a comunicação. O Freud estudou essa parte da comunicação e ficou esclarecido que nós não temos o controle das nossas comunicações. Nem eu consigo transmitir completamente e nem a pessoa recebe completamente. Depois o Lacan estudou esse assunto e ele definiu que a comunicação é uma arte impossível. Nós nunca somos totalmente compreendidos. Então ele escreveu uma frase que diz assim: o que foi dito fica escondido por trás do que se diz no que ouve. Ele resumiu isso aí: sempre tem alguma coisa faltante, sempre tem uma coisa a mais, nunca é completa, nunca fecha. Então, a importância de estudar a comunicação, principalmente para os senhores gestores dessa corporação. Vocês vão precisar se comunicar com os seus pares, vão precisar se comunicar com a tropa, e é necessário ter a maneira, estudar a melhor maneira possível de levar o que vocês estão querendo para o seu público. Então, eu indico esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Esse livro ele foi feito baseado no estudo do Daniel Goleman, intitulado Inteligência Emocional. Então, esse é o breve resumo que eu tenho sobre a inteligência emocional, apenas umas dicas, porque essa palestra no PowerPoint a gente passa mais de 1 hora para falar sobre ela, mas como o nível dos senhores, eu acho que com essa indicação, vocês estudando, vocês vão chegar talvez a compreensão acima da minha compreensão